Bem-vindo ao nosso vídeo especial, onde mergulharemos fundo na vida e no legado de um dos líderes notáveis da igreja primitiva, Tito. Por meio de uma jornada emocionante e inspiradora, vamos descobrir quem foi Tito, suas contribuições significativas para o cristianismo nascente e as lições valiosas que podemos extrair de sua história até os dias de hoje. Prepare-se para ser envolvido por uma narrativa cativante e cheia de insights, enquanto exploramos a personalidade, as realizações e o impacto duradouro de Tito no contexto do ministério apostólico. Vamos mergulhar em sua relação com o apóstolo Paulo, sua liderança na igreja de Corinto e sua missão na ilha de Creta, entre outros aspectos fascinantes de sua vida. Se você está pronto para uma jornada de descoberta e inspiração, então este vídeo é para você. Vamos começar nossa exploração da vida e do legado de Tito agora mesmo. Tito foi um cristão de origem grega que teve um papel fundamental nos primeiros anos da igreja cristã. Mencionado no Novo Testamento, ele é especialmente reconhecido pela epístola que Paulo escreveu e que leva seu nome. Tito foi um dos colaboradores mais próximos do apóstolo Paulo e se destacou como um líder influente na igreja primitiva. Provavelmente convertido através da pregação de Paulo, ele é referido como um filho na fé. As várias menções a Tito nas cartas de Paulo revelam a grande confiança que o apóstolo tinha em sua capacidade de liderança e em seu ministério. No livro de Atos dos Apóstolos, Tito não é mencionado. No entanto, é muito provável que nessa época ele já fosse um obreiro ativo na obra do Senhor. Tito é citado em várias epístolas, incluindo 2 Coríntios, Gálatas, 2 Timóteo e a epístola que leva seu próprio nome, Tito. Tito foi um discípulo muito querido e instruído pelo apóstolo Paulo, que o considerava companheiro e cooperador. Um fato interessante é que, em Gálatas 2 verso 3, lemos que Tito acompanhou Paulo e Barnabé em uma visita a Jerusalém. O objetivo dessa viagem era discutir com os apóstolos e líderes da igreja a controvérsia sobre a relação dos cristãos gentios com a lei mosaica. Paulo era completamente contra a ideia de que os cristãos gentios fossem obrigados a se circuncidar e a seguir outros ritos judaicos. O caso de Tito, que era gentio, grego, foi um exemplo significativo nessa discussão. A liderança da igreja se reuniu em um concílio para considerar os argumentos de Paulo, resultando na decisão de que o evangelho deveria ser pregado livremente tanto aos judeus quanto aos gentios, sem a imposição dos regulamentos judaicos aos cristãos. Tito é mencionado 8 vezes na epístola de 2 Coríntios, destacando-se como um obreiro importante durante um período desafiador para aquela igreja. Ele visitou Corinto pelo menos 3 vezes, sendo que em 2 dessas ocasiões supervisionou a arrecadação de fundos para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Ao chegar a Corinto, Tito encontrou uma situação difícil, marcada por imoralidade e discórdia que causavam facções entre os membros da igreja. Paulo enviou Tito com uma carta contendo recomendações e exortações para abordar esses problemas. A missão de Tito foi bem-sucedida, resultando em uma melhoria significativa na igreja, o que deixou Paulo bastante animado com os resultados. Além disso, Tito, junto com outro irmão em Cristo, foi responsável por levar a segunda epístola aos Coríntios. Tito lidera na Creta. Paulo levou Tito para Creta, deixando-o lá para completar a obra de organização da igreja naquela ilha e estabelecer o presbitério. A posição eclesiástica de Tito em Creta era semelhante à de Timóteo em Éfeso. Diferentemente de Timóteo, que tinha uma disposição mais branda, Tito provavelmente possuía uma personalidade mais forte e demonstrava grande liderança e firmeza em suas decisões. Com essas características, ele estava bem equipado para trabalhar contra o paganismo entre os habitantes de Creta e estabelecer a sã doutrina na comunidade cristã local. Ele também foi encarregado de combater o possível surgimento do gnosticismo ali. Tito foi chamado para se encontrar com Paulo em Nicópolis após o envio de Ártemas ou Tíquico. Além disso, ele foi encarregado de garantir que nada faltasse a Apolo, outro proeminente pregador do evangelho da época. É provável que, em Nicópolis, Tito tenha sido incumbido de uma missão evangelística na Dalmácia, a qual estava realizando quando Paulo escreveu a segunda epístola a Timóteo. Posteriormente, acredita-se que ele tenha retornado a Creta e permanecido lá como bispo da igreja até uma idade avançada. Curiosidades sobre Tito. Tito foi possivelmente convertido durante uma das pregações de Paulo,
tornando-se um fiel seguidor do apóstolo. Reconhecido como um obreiro de confiança, Tito foi um grande companheiro para Paulo em sua jornada apostólica. Dotado de uma personalidade forte, habilidades de liderança e uma determinação firme, Tito desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo. Algumas teorias sugerem que Tito poderia ser irmão de Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos, mas não há evidências concretas para confirmar essa relação. O apóstolo Paulo escreveu uma carta a Tito, oferecendo-lhe recomendações pastorais para auxiliá-lo em seu trabalho na cidade de Creta. Essa carta, juntamente com as duas epístolas enviadas a Timóteo, são conhecidas como as cartas pastorais. Tito, um nome que ressoa através das páginas da história cristã, é uma figura inspiradora que nos convida à reflexão sobre diversos aspectos da vida e do serviço cristão. Sua trajetória revela não apenas sua dedicação ao Evangelho, mas também suas qualidades de liderança, coragem e comprometimento com a verdade. Ao contemplarmos a vida de Tito, somos desafiados a considerar a importância da fidelidade e confiança nas relações interpessoais. Ele foi descrito como um obreiro de confiança por Paulo, o que indica o valor da confiança mútua e da parceria na obra do Senhor. Tito não apenas serviu ao lado de Paulo, mas também foi encarregado de missões importantes, demonstrando sua capacidade de liderança e sua disposição para enfrentar desafios. Além disso, a personalidade forte e firme de Tito nos lembra da importância da convicção e da determinação no serviço cristão. Ele não hesitou em enfrentar questões difíceis e em estabelecer a sã doutrina, mesmo em meio a contextos desafiadores. Sua coragem e resiliência são exemplos a serem seguidos por todos os que desejam viver uma vida cristã autêntica e comprometida com os princípios do Evangelho. A relação entre Paulo e Tito também nos ensina sobre a importância do discipulado e mentoria no crescimento espiritual. Tito foi instruído e capacitado por Paulo, tornando-se um líder eficaz na igreja primitiva. Essa dinâmica destaca a necessidade de relacionamentos intencionais e investimento mútuo na jornada de fé. Em suma, ao contemplarmos a vida e o legado de Tito, somos desafiados a refletir sobre nossa própria jornada cristã. Que possamos seguir seu exemplo de dedicação, coragem e comprometimento com a verdade, buscando sempre servir ao Senhor e ao próximo com integridade e amor. Chegamos ao fim desta jornada emocionante pela vida e legado de Tito, um líder inesquecível da igreja primitiva. Que as lições aprendidas e os exemplos deixados por Tito continuem a inspirar e desafiar nossas vidas diárias. Que possamos refletir sobre sua dedicação, coragem e compromisso com a verdade, buscando aplicar esses princípios em nossas próprias jornadas de fé. Enquanto nos despedimos, levamos conosco o desejo de seguir o exemplo de Tito e viver uma vida de serviço e amor ao próximo. Agradeço por nos acompanhar nesta exploração e espero que tenha sido enriquecedor e edificante. Até a próxima jornada juntos. Deus abençoe.